Muito bem, hoje vamos conversar sobre o processo judicial do dissídio coletivo. Na verdade, nós não vamos estudar o que é o dissídio coletivo, mesmo porque vocês já sabem do que se trata quando vocês estudaram direito do trabalho. Se não me engano, direito do trabalho 2, não me recordo. Bem, o que nos interessa aqui é o procedimento para o processamento do dissídio coletivo. Tá? Então, é uma aula bem rápida, porque o dissídio coletivo, pela sua própria razão de existir e razão de ser, ele demanda um procedimento muito rápido, tá? Porque ele envolve uma coletividade. Ele é diferente do dissídio individual. O dissídio individual tem uma pessoa só no polo ativo, né, que é o trabalhador, ou um conjunto de trabalhadores individualmente considerados, se for um litisconsórcio. Porém, no dissídio coletivo, quem demanda é a coletividade, é a representatividade. Então, é toda a categoria, é muita gente que depende daquela decisão, depende daquele pronunciamento, depende dessa ação. Portanto, o procedimento do dissídio coletivo é muito mais célere. E isso realmente acontece. Tá? A não ser que a gente vê muitas vezes que o procedimento do dissídio coletivo se arrasta por muito tempo, porque muitas vezes o sindicato, que são os representantes nessa ação, eles que por excelência, são representantes por excelência dessa ação, tanto o sindicato dos trabalhadores quanto dos empregadores, que representa respectivamente essas categorias, na verdade eles fazem disso um palanque para aparecer, tá? Palanque para aparecer, aí fica utilizando-se da imprensa, fazem ilações, fazem situações, montam situações, fazem coação, e isso não é permitido, mas ocorre e é complicado, tá, gente? É complicado porque o, o interesse principal para o julgamento dessa ação acaba se tornando secundário, que é a categoria, que é a categoria dos trabalhadores, tá? Então, o dissídio coletivo ele vai se caracterizar para ou pela representatividade de uma categoria, ou seja, todos os trabalhadores daquela categoria específica vão demandar contra os seus empregadores de suas categorias. Tá? Então, de um lado, nós temos um sindicato dos trabalhadores representando a categoria dos trabalhadores, e de outro, o sindicato dos empregadores, que também vai ser representado. Tá? Então, ou bem, não tem ou, é isso mesmo, não tem outra definição. Então, o mais categórico que a gente consegue imaginar e perceber e ser mais próximo da gente é quando há dissídio coletivo, a decisão ou a discussão sobre o salário dos motoristas de ônibus. Imagine quantos motoristas tem, é só multiplicar, é só saber quantos ônibus tem, que cada ônibus tem um motorista. E se eles trabalham em regime de escala, que provavelmente deve ser, multiplica por 2 ou por 3 a quantidade de ônibus. Então você vai ver a quantidade de motoristas que tem. É muita gente. Aí vem os cobradores. Aqui em São Luís ainda tem cobrador. Está diminuindo muito, né, por conta da automatização do sistema, mas a quantidade de cobradores ainda é grande. Então imagine todo mundo ir reclamar na justiça sobre aumento de salário. Não tem como, a justiça entra em colapso. Então é necessário que haja uma decisão que
beneficia toda a categoria, independentemente da pessoa estar contente ou descontente com o teu salário. Aliás, ninguém está contente, né? Mas fazer o quê? A decisão é erga omnes, é para todos daquela categoria, erga omnes daquela categoria, tá? Para mim, não interessa, eu sou professor, eu não sou motorista, então, para mim, essa decisão não pouco importa, mas se eu sou motorista, e eu posso estar até alheio à situação, alheio, completamente alheio, eu vou ali, trabalho, vou embora para casa, tal, não quero saber de confusão, não quero saber dessas coisas, de justiça, mas de qualquer forma eu serei beneficiado pela decisão, tá bom? Então, feita a introdução, vamos lá. Bem, como que funciona? É recebida a petição inicial no TRT, lembra-se que quem é competente, o órgão competente para julgar e conhecer do dissídio coletivo é o TRT, tá? É diferente do dissídio individual. No dissídio individual nós já vimos, é a vara do trabalho, tá? Quem vai conhecer do dissídio individual e julgar o dissídio individual é a vara do trabalho. O dissídio coletivo, quem vai receber e quem vai conhecer e julgar o pedido é o TRT, tá? Ele começa lá na segunda instância. Se bem que não é na segunda instância, ele começa através do TRT, tá? Ele não funciona como segunda instância, ele vai funcionar como instância originária para conhecimento da causa. E vai ser marcada uma audiência, recebida a petição, vai ser marcada uma audiência no prazo de 10 dias. Nesse caso, é cumprido, tá? Nós não estamos muito no mundo mágico da CLT como no dissídio individual. Ele é uma audiência, a audiência é marcada entre 10 e 15 dias, é muito rápido, tá? Diante, como eu falei para vocês, numa situação que provavelmente os trabalhadores já estão em greve, já está havendo aquele descontentamento, então são trabalhadores muitas vezes de massa, ou seja, de serviços essenciais, então é necessário uma celeridade antes que pare tudo. Aí, ó, em caso de greve, a audiência é designada para o mais breve possível por se tratar de natureza econômica e jurídica. Acabei de falar para vocês. Tá? É rápido mesmo, porque demanda a natureza econômica e jurídica aí está em jogo. Tá? E o presidente do tribunal não fica restrito às bases da negociação, pois estão em jogo de interesses gerais e abstratos da categoria, tendo que julgar o que atenda melhor às condições dessas categorias. Então, muitas vezes os sindicatos estão negociando e o juiz percebe que pode avançar um pouco mais. Pode avançar um pouco mais nas negociações ou nos termos das negociações. Então, o juiz ele não vai ficar distrito, no caso o presidente do tribunal, o desembargador, não vai ficar restrito ao que está sendo negociado. Ele pode julgar além do que foi, do que está sendo negociado ali entre as partes. Se houver acordo, perfeito. Houve o acordo, o tribunal homologa logo na primeira sessão, encerrou o dissídio, tudo tranquilo. O problema é quando não há acordo, né? Sempre tem a turma do contra, né? Então, não houve acordo. Se não houve acordo, artigo 863 da CLT. Por não ter vindo o representante ou porque não teve acordo, o tribunal TRT julga o dissídio ouvido o Ministério Público do Trabalho, na ocasião em que ele for parte ou apenas como fiscal da lei. É a primeira vez que vocês vão ouvir o Ministério Público do Trabalho atuando num processo trabalhista, tá? O Ministério Público do Trabalho, ele vai atuar nos processos de segunda instância e principalmente no dissídio coletivo como fiscal da lei, tá? Ele não atua necessariamente ou obrigatoriamente no processo de trabalho, no dissídio individual, melhor dizendo, no dissídio individual.
Então, o tribunal vai julgar, se não houver acordo ou o representante não veio, não apareceu, não compareceu, o juiz, o presidente do tribunal, vai julgar o dissídio após a oitiva do Ministério Público do Trabalho, tá? Que na ocasião pode ser parte ou apenas fiscal da lei. E a sentença normativa é a decisão. Então, o que se decide ali é uma sentença normativa que deve ser cumprida. Essa decisão proferida em sede de dissídio coletivo não seja uma sentença condenatória. Ela não é condenatória. Ela é constitutiva, que são estabelecidas normas e condições de trabalho. Não sei se vocês já leram um dissídio coletivo. Eu vou fazer uma busca, eu vou postar aqui para vocês, e vocês vão perceber que a sentença ela vai determinar algumas condições, novas condições de trabalho. Ela vai normatizar condições de trabalho novas, tá? Não, ela não vai criar algo novo. Ela não vai criar, por exemplo, um encargo trabalhista novo. Ela não pode, porque os encargos trabalhistas, vocês sabem, que são cláusulas pétreas, estão lá na Constituição Federal, sobretudo no artigo 7º, e ele não pode suprimir isso, né? Mas ela vai criar condições novas para que o trabalhador possa exercer o seu trabalho de forma satisfatória. Por exemplo, exigência de EPI, equipamentos de proteção individual, que agora mais do que nunca isso vai ser muito mais importante para alguns segmentos, e vocês vão perceber isso depois dessa pandemia. Alguns segmentos vão ser obrigatórios a usar EPI, enquanto não arranjar uma vacina para esse coronavírus e todos voltarem a trabalho. Vocês vão perceber que vai ser obrigatório o uso de EPIs para quem trabalha com massa, com pessoas, e com massa de pessoas, e isso vai ser objeto de acordo de dissídio coletivo, com certeza, porque nem todos os empregadores vão querer esse encargo para si, porque é ele que vai ter que dar o equipamento, fornecer equipamento para o trabalhador. E o trabalhador não vai gastar o seu salário com EPI, né? Isso é algo obrigatório. Então, essa decisão, ela não é condenatória. Condeno o sindicato ou condeno a categoria a fazer. Não, não é assim. Ela constitui uma nova situação, ela cria uma situação, tá? Uma situação nova. Que situação é essa? Com relação a normas e condições de trabalho, tá? Essa sentença é chamada normativa, porque como ela não tem natureza condenatória, ela não pode ser executada da forma convencional. Ela deve ter o seu cumprimento exigido perante o Poder Judiciário através da ação de cumprimento, tá? Então, se essa sentença não for cumprida, você não vai entrar com uma ação de cumprimento de sentença, uma ação de execução de sentença, como a gente faz no dissídio individual, uma ação de execução, ou você faz no cível, por exemplo. Você vai entrar com uma ação de cumprimento, tá? Uma ação de cumprimento. Por quê? Porque ela não é condenatória, ela é só ela é uma sentença normativa, onde ela estabelece normas e condições de trabalho, tá? Ela não condena ninguém, tá? E o que é essa ação de cumprimento? É uma ação de conhecimento de cunho condenatório que visa o cumprimento de uma cláusula constante aí, em sentença normativa, convenção coletiva, acordo coletivo. Ou seja, aí sim ela vai ser condenatória. O que vier desta ação, o que sobrevier desta ação de cumprimento é de cunho condenatório. Aí sim é uma ação de conhecimento, tá? Aí sim ela será uma ação de conhecimento e aí sim ela será uma ação de conhecimento. Ou seja, as partes, elas vão ter que ser ouvidas, eles vão ter
que produzir provas e assim por diante, tá? Essa ação de conhecimento, ela está lá no artigo 872 da CLT, tá? Parágrafo único, que diz o seguinte: quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salário na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, aí no caso de acordo de convenção coletiva, né, dissídio, independentemente da outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar a reclamação à junta ou juízo competente, observado o processo previsto no capítulo 2 desse título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato de direito já apreciada na decisão. Então, quando é uma ação de conhecimento, desculpa, ação de cumprimento, ela vai ser julgada na vara do trabalho, porque ele fala aqui na junta ou juízo competente. Ela vai voltar para a vara, tá? Ela volta para a vara do trabalho, para que o juiz do trabalho tome conhecimento e julgue essa ação, tá? E aqui a súmula 286 fala o seguinte: a legitimidade do sindicato para a propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo e convenção coletiva. É a legitimidade do sindicato, né, para propor ação de conhecimento. Então, essa ação de conhecimento, ação de cumprimento, ela vai ser julgada. Primeiro, ela cabe sempre quando for descumprido o dissídio coletivo. Ponto. Descumpriu o que foi acordado e determinado pela sentença normativa de dissídio coletivo, houve esse descumprimento, ação de cumprimento. Onde que ela vai correr? Ela vai ter início e tramitar na vara do trabalho, tá? 872, parágrafo único da CLT. E ela é uma ação de conhecimento, ela não é uma ação de execução, ela é uma ação de conhecimento em que as partes vai ter contraditório, vai seguir todo o procedimento, em que as partes vão ter que informar por que não estão cumprindo. Aí sim o juiz vai determinar, condenando, aí sim é uma ação condenatória, tá? E que em não cumprindo essa sentença, aí vira uma execução, tá? Então, o dissídio coletivo, vamos imaginar que ela tem duas fases, sendo que uma depende do não cumprimento da primeira, a segunda independe do cumprimento da primeira. Então, a primeira temos um dissídio coletivo que tem uma natureza, cuja sentença é de natureza normativa, ela não é condenatória. Ela nasce, essa sentença, essa decisão de dissídio coletivo, nasce fruto de um acordo entre as partes, entre os representantes dos sindicatos, dos empregadores e dos empregados. Ponto. Foi cumprido o acordo, resolveu o problema, está cumprindo. E se não cumprir? Se não cumprir, a parte prejudicada que está sendo prejudicada pelo não cumprimento do acordo, vai entrar com pedido de uma ação de conhecimento. Oh, meu Deus do céu. Ação de cumprimento, desculpa. Ação de cumprimento. Essa ação de cumprimento, ela vai ser proposta e vai tramitar na vara do trabalho. E ali é uma ação de conhecimento em que haverá o contraditório, haverá ampla defesa e terá um cunho condenatório. A partir daí, é possível entrar, mesmo assim, não cumprindo a parte condenada, não cumprindo com o que foi determinado em sentença de ação de cumprimento, aí sim ela terá, a outra parte poderá ingressar com uma ação de execução. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês, por favor, me mandem as perguntas, tá? Mas é tão simples que a gente acaba se confundindo com cumprimento e conhecimento.
mas o dissídio coletivo é isso. Ele realmente é muito simples, tá? E essa aula aqui era bem rápida mesmo, para que a gente pudesse passar para frente. Tá? Faltam 2 assuntos para a gente encerrar o semestre, de acordo com o nosso planejamento: os recursos e a execução. Então, primeiro a gente vai ver recurso e depois a execução. Tá bom? Tá tempo tranquilo, nós temos ainda 4 aulas, 4 semanas, se eu não me engano, para a gente encerrar. E talvez a gente volte, mas nós temos 1, 2, 4 semanas. Nós temos 4 semanas de aula ainda, e eu espero encerrar em 3 semanas esse assunto, para ficar a última semana antes das avaliações, para a gente fazer algum exercício, alguma coisa parecida. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e espero que vocês fiquem bem aí. Tá bom? Um abraço para todos.